há 2 semanas atrás, o pastor Itamar começou a exposição no livro de Efésios. Ele começou do versículo 1 ao versículo 14. Ele tomou o domingo que era pastor Gerson. Do versículo 1 ao versículo 14. E hoje nós vamos tentar ir do versículo 15 ao versículo 21. Vamos tentar ir do versículo 15 ao 21. Vamos continuar. Nada mais, nada menos que foi falado anteriormente. Então, abrindo a sua Bíblia, em Efésios 1. Deixa aberto. Hoje vamos trabalhar do 15 ao 21. O texto diz o seguinte: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graça por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai de vocês, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, a riqueza da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, e os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Abaixe a cabeça novamente, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela oportunidade de ler a sua palavra. Peço novamente discernimento, Pai, para mim e para os meus irmãos, para que a gente possa entender agora a palavra e que eu possa, Pai, passar para eles, tanto os presentes aqui na igreja neste momento, tanto que estão vindo de casa ou que irão ouvir depois, o que o Senhor falou comigo. Me dê discernimento, sabedoria. Em nome de Jesus que eu te peço e desde já agradeço. Amém. Bom, vamos destrinchar. Vamos separar o que a gente leu agora. Vamos ir versículo por versículo. Mas antes de ir versículo por versículo, vamos relembrar um pouquinho o contexto que foi dito lá 2 semanas atrás pelo pastor Itamar. Para quem não lembra, porque eu acredito que tem gente que lembra, né? O que era Éfeso? Éfeso era uma cidade do Império Romano. Éfeso era uma cidade que tinha uma proporção grande de deusas, vamos dizer assim. Mas tinha uma deusa em específico na qual o pessoal, vamos dizer assim, era mais propenso, não sei se esse é o termo correto, para adoração, que era a deusa Ártemis. A deusa Ártemis, perdão. Eu não sei nem se pronunciei o nome dela correto. O templo dela em Éfeso era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Coloca aí no Google depois, 7 maravilhas do mundo antigo, você vai ver o templo dela em Éfeso. Ou como eles acham que era o templo dela em Éfeso. Enfim, no meio de todos esses deuses, no meio de toda a adoração, em vários deuses que tinha, Paulo passou 3 anos em Éfeso. Ficou lá, pastoreou a igreja, depois saiu. E estudiosos dizem que 6 anos depois que ele saiu, ele escreveu essa carta para os seus irmãos em Efésios. E alguns estudiosos dizem que essa carta não circulou apenas na igreja de Efésios, mas também em outras igrejas do Império Romano daquela época. Mas enfim, vamos para o texto agora. Primeiros versículos, 15 e 16. Diz assim, vamos ler novamente. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Bom, quando nós lemos esses 2 versículos, nós já podemos tirar algumas lições para as nossas vidas. Além de
perceber que Paulo, ele ouviu falar daqueles irmãos, quando a gente lê logo no comecinho ali, desde que ouvi falar da fé que vocês têm, como disse, Paulo escreveu essa carta 6 anos depois, provavelmente 6 anos depois que ele saiu de Éfeso. E a gente vê que a igreja ali continuou crescendo. E Paulo ouviu falar da fé que aqueles irmãos de Éfeso tinham. Provavelmente Paulo conhecia muitos ali, mas também tinha alguns que ele não conhecia. E Paulo ouviu falar da fé daqueles irmãos de Éfeso. E a primeira lição que a gente pode tirar, além de aprender, né, é essa. Será que estão ouvindo da nossa fé mundo afora? Estão ouvindo da fé da igreja do Parque Itajaí, aqui no Parque Itajaí? Como a igreja de Éfeso era conhecida? Será que nós somos conhecidos pela nossa fé em Cristo Jesus? Não precisa ser aqui no Parque Itajaí, tá? Vamos para quem mora mais longe, ou para quem mora em outro bairro, mesmo na sua vizinhança, sei lá, seu trabalho. Será que nós hoje somos conhecidos pela nossa fé? Será que lá alguém no seu trabalho, gostando de você ou não, olha para você e fala, não, esse cara é diferente, esse cara tem algo diferente. Ou essa moça é diferente, essa moça tem algo diferente. Será que nós somos conhecidos pela nossa fé? Eu acho muito legal esse verso 15. Mostra como a igreja de Éfeso era conhecida. Pela fé, pelo tratar dele com os santos, com os outros cristãos. Como será que nós hoje temos agido? Será que nós hoje temos sido que nem essa igreja? Uma igreja conhecida pela fé, uma igreja que põe em prática, que é carinhosa com os irmãos, e não apenas com os irmãos, mas vamos mais além, com os de fora. Será que nós somos conhecidos por isso ou por outras coisas? Se nós não somos conhecidos por isso, a gente tem que ligar o alerta amarelo, vai. Não vou nem pro vermelho agora, vamos ligar o alerta amarelo. Será que... Ô, minha voz aí de fundo. Nossa, minha voz é engraçado. Quando você não está acostumado em ouvir a sua voz, é engraçado, né, Dani? Esses dias a Camila começou a ouvir um áudio meu. Eu estava na cozinha, ela começou a ouvir em casa. Eu peguei, parei de fazer. Não lembro se eu estava lavando louça ou mexendo assim na pia. Eu parei, falei, pera, conheço essa voz. Eu parei, comecei a fazer essa cara. Falei, minha voz é assim. É engraçado quando eu, pelo menos, ouço a minha voz assim. Tem muita gente que ouve a voz e não gosta da própria voz. Eu não sei se vocês são assim. Você é, né, Lucy? Eu estou começando a me conformar com a minha voz. Ah, Deus me deu essa voz. Não, ok, beleza. Não tem jeito, Graças a Deus passou aquela fase de uma adolescente que a voz vai para o agudo e volta para o grave rapidinho. Então, se minha voz é assim, beleza, deixa. Mas, enfim, isso é a primeira coisa. Será que nós somos conhecidos por isso? Pela nossa fé? Reflita, olhe para a sua vida. Não olhe para a vida do irmãozinho. Segundo ponto, está no versículo... Ainda no versículo seguinte, perdão. Eu ia falar no versículo 15, mas é no versículo 16. Paulo tinha o hábito de orar pelos seus irmãos. Ele não demonstra apenas isso nesta carta. Ele demonstra na carta aos Romanos, na carta aos Filipenses, aos Colossenses. Paulo tinha esse hábito de orar. E a outra coisa que nós podemos trazer para a nossa vida. Será que nós temos orado pelos nossos irmãos? Agora eu estou falando de irmãos em Cristo. Estou falando nem pelos de fora, por aqueles que a gente quer que Deus converta. Será que nós temos orado? Será que nós temos, Senhor, Deus abençoe a vida do Rodolfo, do Vinícius, da Nani. Será que a gente tem orado por isso, para Deus abençoar a vida dos nossos irmãos? Será que nós temos feito isso? Ou será que nós temos sido não, né? Matei o português aqui agora. Será que nós temos agido de forma egoísta e orando só para a gente? Eu não quero que Deus me abençoe, eu quero que Deus abençoe a minha vida, eu quero que Deus faça prosperar o meu emprego, eu quero que Deus faça que eu cresça. Gente, a vida cristã não é orar apenas por nós, mas é para os nossos irmãos também, pelos de fora.
Será que nós temos agido igual Paulo, que orava pelos irmãos? Será que nós temos feito isso? E é legal, quando você olha o texto, leve e corrido. Lembre-se que foi dito no primeiro domingo pelo pastor Tamar. Isso aqui é uma carta. Não vai nascer esse livro, mas a carta de Paulo aos Efésios, Romanos e tudo mais, são cartas. O ideal é a gente ler corrido, não é ler. Eu li um trecho, depois li outro trecho. Quando a gente lê corrido, a gente entende melhor o que o autor quer passar. É que nem mensagem do WhatsApp, você não vai ler por trecho. Você vai ler corrida. Pelo menos eu leio corrido. Não sei se você lê 2, 3 linhas e deixa para ler as outras linhas depois. Mas quando a gente lê corrido, e daí já vai para o versículo seguinte, o versículo 17, a gente vê que Paulo continua dando graça, orando pelos irmãos. E ele diz assim no versículo 17: Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Em outras palavras, aqui Paulo está orando para que o Senhor dê a eles o Espírito Santo. Paulo está orando para que os irmãos em Éfeso crescessem no conhecimento de Deus. Eu vou usar essa... Fugiu o termo. Mas não no conhecimento mundano, vamos dizer assim, no conhecimento de Deus. Paulo está orando para isso. E continuando nesse ponto, falado no versículo anterior, de orar pelos nossos irmãos, será que nós temos orado para que o nosso irmão em Cristo crescesse nele? Eu oro para que ela, pegar você como exemplo, cresça no Senhor Jesus Cristo. Aí eu oro para a Camila, cresça no Senhor Jesus Cristo. Eu oro para a Dani, o seu João, sei lá. Será que nós temos feito isso? Orado pelos outros e orado para que os nossos irmãos crescessem em conhecimento do Senhor? E cabe um adendo aqui, uma observação. Será que nós hoje temos orado pelos nossos líderes? Quando eu digo líderes aqui, não é apenas os pastores, mas o conselho, os professores de EBD, os líderes de cela e por aí vai. Será que hoje nós temos feito isso para que essas pessoas, homens e mulheres de Deus, possam vir nos ajudar na exposição da palavra, no ensino da EBD, no direcionamento da igreja? Será que nós hoje temos feito isso? Cabe a reflexão. Paulo sempre fala, incentiva a oração. Em outra carta dele, Tessalonicenses 5, versículos 15 e 16, peço perdão ao Tiago agora que eu acabei esquecendo de passar esse texto para ele vai me matar depois. Brincadeira. Ele diz assim, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em outras versões diz, orai sem cessar. Um texto bem conhecido, né? Orar sem cessar. Orem continuamente. Busque orar por você, pelos seus irmãos, pelos seus líderes. Paulo sempre incentivou isso nos seus irmãos. Agora, vamos continuar. Versículos 18 e 19, porque o tempo passa rápido. Já começam a fazer assim para mim, o pessoal lá de trás. Eu não citei nomes, a pessoa se entregou sozinha. Versículo 18. Orem também para que os olhos do coração de... oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele o chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Eu vou parar aqui no 18. O 19 a gente continua depois. Em resumo, Paulo está falando o seguinte, que ele ora para que os irmãos dele ali de Éfeso crescessem, para que o coração deles fossem iluminados, a fim que eles viessem a conhecer mais e de forma melhor, vamos dizer assim, de Deus, do Deus que o chamou. E vamos destrinchar esse versículo um pouquinho mais. A gente pode dividir ele em A, B, C. Vamos ler a primeira fase, parte A. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Oro também para que os olhos do coração
de vocês sejam iluminados. Aqui mostra uma cultura da época, da qual o pessoal achava que o coração era a fonte dos nossos desejos, das nossas vontades. Isso não é apenas dos autores bíblicos, tá bom? Mas toda a literatura da época achava que o coração era a fonte das nossas vontades. Tanto que ficou, por dia de hoje, algumas coisas, né, relacionadas ao coração. Aqui, Paulo ora para que o coração deles, a mente deles, assim, a alma deles, sejam iluminadas pelo Espírito de Deus. Isso que esse pequeno trecho, a parte A do versículo 18 quer. Volto à pergunta que eu fiz anteriormente. Será que nós temos orado para que Deus ilumine a vida dos nossos irmãos? A mente, o coração dos nossos irmãos? Para que eles ou elas possam ter mais conhecimento dele? Mas, continuando, porque o tempo é curto. A parte B agora do versículo 18 diz assim: a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Que esperança é essa? Perdão aos carecas, não tem careca hoje aqui, mas se alguém estiver assistindo que seja careca, perdão, mas estamos carecas de ouvir isso, a esperança é a vida eterna, aquela esperança que todo cristão deve almejar. E muitas vezes se esquece. Normal, somos seres humanos, somos falhos, mas é aquela esperança que todo cristão deve almejar, se recordar todos os dias, a vida eterna. Será que nós temos orado para os nossos irmãos se recordar disso dia após dia? É a vida eterna que Paulo fala aqui. Continuando agora, parte C do versículo 18, diz assim: as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Esse trechinho do versículo 18, deixa passar a moto. Se você estiver em casa, a moto passou aqui. Que a princípio eu peguei e me debrucei mais. Eu fiquei olhando, eu a princípio não entendi. Normal, tem trechos que a gente não entende. Eu olhei, fui ler, peguei comentário, falei, que herança é essa dele? Perdão. Herança dele. Quem é esse dele aqui? É o Senhor. Então eu fiquei pensando, que herança é essa que os santos, né? Você vê o finalzinho do versículo, nós, pecadores, falhos, podemos dar a ele, santo. Eu fiquei pensando, a princípio não entendi, daí eu fui ler, estudar mais em cima desse pequeno trechinho, vi o grego original, fui em alguns comentários, vi que cada autor fala e o que eles chegam num consenso é que essa herança, a herança do Senhor, que os santos proporcionaram a ele, muito obrigado, muito obrigado. Que essa herança que os santos proporcionam a ele é nós mesmos, os santos, os cristãos, os redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Nós, os redimidos, somos essa herança que Paulo fala aqui à igreja de Éfeso. Daí enquanto estava lendo, eu achei uma frase muito legal de um autor, que eu não sei se eu vou conseguir pronunciar o nome dele aqui. Eu acho que ele é americano. No meu português aqui, eu acho que é Ellicott. Esse aqui é o segundo nome dele. Eu acabei... Os primeiros eu não vou nem arriscar. Mas ele diz assim, a herança dele, falando desse trecho, a herança é dele, porque que dom é esse? A salvação. Lembra que nas últimas 2 semanas, na última semana, né? Porque a anterior foi mais uma introdução e os 2 primeiros versículos. Semana passada foi falar de salvação. A salvação intermédia de quem? De Jesus Cristo. Que a salvação pertence a quem? A Deus. A salvação é dele. A herança é dele porque o dom, a salvação, vem por sua parte. Em outras palavras, a herança é dele porque a salvação, o dom é dele. E eu, quando fiquei olhando isso,
nos primeiros minutos, ali, meia hora, uma hora, quando eu fiquei lendo esse trecho, eu fiquei pensando, tá. Mas enfim, utilizando essas palavras de Paulo, nós somos a herança do Senhor. Nós somos a herança do Senhor. Isso quer dizer, como foi trabalhado uma semana atrás, nós temos um dono. E um dia nós vamos prestar contas para esse dono. Não se esqueça disso, meu irmão. Não se esqueça disso, minha irmã. Nós temos um dono. Nós, a igreja, os cristãos, tem um dono. E agora sim, entrando no versículo 19, que diz o seguinte: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Este povo, hoje conhecemos como Igreja de Cristo, vai experimentar o poder de Deus por onde? Daí o versículo 20 vai continuar. Por Cristo Jesus. Nós podemos experimentar o poder de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Daí eu vou continuar o versículo 20, que do 20 ao final, ao 23, que daí é autoexplicativo. Diz assim o versículo 20: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Cristo é a revelação do poder de Deus ao homem. A gente já aprendeu isso, a gente já ouviu em outras mensagens, já ouviu na IBD, os jovens já ouviram lá na sala, os adolescentes também sei que já ouviram. O plano da salvação se culmina em Cristo. Tudo que Deus revelou até lá no Antigo Testamento se culminou no início do Novo Testamento em Jesus Cristo. É através dele que hoje nós podemos dizer que temos vida. É através dele que eu, Luci, Pastor Gerson, Pastor Itamar, Vinícius, Tiago, Camila, Dona Ivone, enfim, Adilson, podemos dizer que somos salvos por intermédio de quem? De Jesus Cristo. Não é por minha causa, não é por causa das minhas obras, não é. A obra é consequência. Nós somos salvos por intermédio de Jesus Cristo. A salvação vem por Ele. E isso nós ouvimos semana passada. Aqui Paulo só vamos dizer assim, continua o pensamento. Acorda aí. Paulo só continua o pensamento dele. E lembre-se que a gente vai continuar aqui nos próximos domingos, é a continuação. Lembre-se que é uma carta. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós podemos nos recordar de tudo isso. Não apenas no decorrer dessa semana, mas no decorrer das nossas vidas. São assuntos que eu tenho certeza que os irmãos aqui já ouviram, mas que nós podemos nos recordar e colocar em prática dia após dia. Que Deus tenha misericórdia de nós.